ao evangelista Sérgio que faça a oração iniciando o culto, logo após a irmã Francisca louvando o hino da harpa. Glória a Deus. O saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Querido Amém. Deus, eterno Pai, nessa oportunidade estamos diante de Ti para louvar, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Que nesta noite Tu venha falar grandiosamente em nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Abençoa todos nesse momento que estão online, meu Deus amado, nesse momento, para aprender a Tua palavra. Toma a direção desse culto, que Teu Santo Espírito venha falar, meu Deus, através da Tua palavra, que possamos aprender cada vez mais. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. A irmã Francisca. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino 18, Grata Nova. Grata Nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem, nos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos, Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Francisca. Que Deus abençoe a vida da irmã. Amém. Graças a Deus. A irmã Socorro, com a palavra oficial. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Salmos 92. Salmos 92. Leiamos a palavra do Senhor. Versículo 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com solene,
Tu, Senhor, me alegrastes com teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, ó Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, será ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos eles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão. E nele não há injustiça. Amém, irmãos? Oremos agradecendo ao Senhor pela palavra. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por tua palavra, Pai. Esta palavra, Senhor, que tem nos ensinado como te servir, como estar diante da tua presença, ó Deus, e como não pecar contra ti. Senhor, graças nós te damos, Pai, porque nós temos ela, Senhor, como orientação divina para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te glorificamos. Amém. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus, obrigado mais uma vez, irmão Socorro, que Deus abençoe grandemente a irmã e toda a sua família em nome de Jesus, né? Glórias a Deus. Peço à irmã Marilene que louve um hino. Enquanto a irmã Marilene louva o hino, serão recolhidas as ofertas, os irmãos já sabem como funciona. Peço ao nosso pastor Ivanildo que faça a oração pelas ofertas, amém? Amém. Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Amém. Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito uma vez mais, Senhor Jesus, elevamos a nossa voz em oração a Ti, meu Deus, apresentando, ó Deus, neste momento, os dizimistas e ofertantes da Tua casa, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Jesus, abrindo portas de emprego, Deus Santo, para aqueles que estão necessitando de uma porta nessa noite, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor. Pai Santo, abençoa aqueles que venham permanecer fiéis a Ti, a Tua palavra, Pai, em todas as suas vidas e também nos dízimos das ofertas, Senhor Jesus, para a Tua casa. Deus Santo, que o Senhor possa estar multiplicando e abençoando para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Hino 561 da harpa cristã. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus, que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em simples brincar, que bênção rebanhos pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Que bênção amigos que a mim procuram, que bênção a pátria
qual posso amar. Que bênção, família, saúde e fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, muito obrigado, que Deus abençoe, irmã Marilene, em nome de Jesus. Peço ao nosso irmão presbítero Railan que faça a oração pelo pastor que estará ministrando a palavra, amém? Amém. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, neste momento, ó Pai, nos apresentamos a Ti, pastor Edivaldo, que vai estar ministrando a Tua palavra esta noite. Que você possa abrir nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor vai falar nesta noite, Pai. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus, obrigado, presbítero Railan, pastor Edivaldo com a palavra. A paz do Senhor aos queridos irmãos nesta noite. Amém. O Espírito nos conceder graça, inspiração, unção, capacitação, tanto para mim como para os irmãos, para nós compartilharmos e nós podermos, nesta noite, receber de Deus uma palavra para nossas edificações. Amém? Eu gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Vamos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos é depois de Atos dos Apóstolos e antes de 1 Coríntios. Okay? Glória a Deus. Vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus pela a palavra do Senhor. O nosso tema de hoje, nós vamos tratar sobre a consciência humana. E o tema é: a consciência é a balança da nossa alma. Quem nunca ouviu a seguinte frase: alguém não tem consciência? Eu acho que todos já ouviram
ou já falaram esta frase. Na verdade, essa expressão, a pessoa, fulano não tem consciência, na verdade, a gente já expressa intrinsecamente no seu conteúdo a direção de que a pessoa não tem uma consciência boa. A verdade é essa. Essa expressão já vai com essa avaliação. Fulano não tem uma boa consciência. E a balança da nossa alma que pesa, avalia a nossa consciência. No livro de Jó, no capítulo 27, versículo 6, diz assim o texto sagrado: a minha justiça me apegarei e não largarei, não remorderá o meu coração em toda a minha vida. Na verdade, a expressão não remorderá, ela, em alguma versão, significa o meu coração não me acusa em toda a minha existência. Jó nos apresenta o diagnóstico da sua consciência. Eu gostaria que nesta noite nós também poderíamos diagnosticar a nossa consciência. A primeira coisa nesse versículo de Jó, ele diz: a minha justiça me apegarei. Ou seja, a sua balança era uma balança de justiça. Essa é a balança de Deus, a balança da justiça. Ele disse: nela eu me pegarei. Ele quer dizer do fundamento e da sua sustentabilidade de conduta de vida. Em segundo lugar, ele diz, e que também não alargaria de maneira nenhuma. Ou seja, a conduta de Jó era uma conduta irrepreensível. Ele não abria mão daquilo que sustenta uma boa conduta, que é a justiça, e ele não desprezaria, não largaria isso por nada. E em terceiro lugar, é que ela, a justiça, não remorderia. Ou seja, a conduta dele, de tão irrepreensível, não afligiria a sua alma. E nem a sua alma acusaria o seu coração por toda a sua vida. Agora, no nosso texto básico lido nesta noite, no versículo 5, no versículo 2, que nós lemos hoje, Paulo exorta a igreja em Roma, e por que não a nós também, a não termos o modus vivendi e operandes deste mundo. E nos convida para que haja mudança no nosso viver pela transformação. Essa palavra transformação no original, ela tem, na nossa tradução, seria a metamorfose. De quê?
da nossa consciência. Porque esta é a forma para que você e eu tenhamos a mente de Cristo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Sem a qual ninguém consegue experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver essa metamorfose, essa transformação, ninguém vai conseguir alcançar ou encontrar essa boa e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente ora, e às vezes a gente ora, às vezes até em direção errada. A nossa oração, ela tem que ser direcionada para que Deus possa transformar o nosso viver para que nós possamos alcançar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. No Salmo 51, versículo 10, o salmista Davi, depois de todo aquele tsunami na vida dele, que todos nós conhecemos, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. No Novo Testamento, essa palavra consciência, que significa, que no original é sunderesis, significa consciência, ela aparece praticamente que 30 ou 31 vezes, se não me engano, no Novo Testamento. No Velho Testamento, quase você não vê essa palavra, a não ser as traduções mais recentes. Mas sempre nas traduções Almeida, ela aparece como coração, que é sinônimo de consciência. Então, Davi está dizendo aqui: cria em mim um coração, ou seja, uma consciência pura, e renova, vocês, transforma. Olha a metamorfose. Transforma em mim um espírito reto. Ou seja, Davi experimentou o modus vivendi operandi deste mundo. Mas ele queria e alcançou de Deus a misericórdia de ser a sua mente renovada para que ele pudesse alcançar a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida. Porém, Davi, ao ser confrontado, ele foi pesado na balança da sua alma, da sua consciência, e se arrependeu e voltou a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos fala de alguns tipos de consciências. E nós vamos ver biblicamente hoje alguns tipos de consciência no ser humano. Nós já falamos que sunderesis, que é a consciência no original, vemos que alguns filósofos e alguns teólogos na Idade Média
por volta do século IV a.C. ao século XV ou XVI, depois na Reforma, que é o período da Idade Média, vemos alguns teólogos e filósofos definindo, e são muitos, Freud, estoicos, né, a linha de estoicos, o estoicismo, né, no século II da nossa era cristã, deram algumas definições, e tem várias definições filosóficas a respeito da consciência. E eu gostaria de citar somente dois. Jerônimo, segundo ele, bem como certos teólogos e filósofos da Idade Média, referiam a consciência como aquela faculdade humana que torna o homem instintivamente cônscio das regras universais e obrigatórias de sua conduta. Mas eu quero me ater à visão paulina, à visão de Paulo. Na visão paulina, sundereses, que é a consciência, ele cria que o cristão, dotado de uma faculdade interior e devidamente mudada, ou seja, transformada, a metamorfose aí. Ele tem consciência do bem e do mal. Claro que, dando preferência ao bem, agindo assim, de acordo com a perfeita vontade de Deus. No Antigo Testamento, quase não se fala de consciência. Normalmente, substituídas por coração, mente, ou, às vezes, até espírito. No Provérbios, capítulo 20, versículo 27, Salomão diz: a alma do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o todo mais íntimo do ventre. Na verdade, a consciência humana é a lâmpada de Deus, a balança de Deus, a justiça de Deus. E ela tem 3 cores, essas lâmpadas, que traz a luz e julga todos os atos praticados pelo homem. Portanto, quando a nossa consciência nos acusa, a lâmpada de Deus começa a piscar dentro de nós. Que cor é essa lâmpada? A lâmpada vermelha, a lâmpada do perigo. Começa a acender dentro de nós. Vejamos alguns tipos de consciência dita pelas Escrituras e também a sua importância para nós vermos qual é o tipo de consciência que você que está aí e eu que estou aqui temos. A primeira delas é aquela que dificilmente tem cura, é a consciência cauterizada. Antes de definir, a palavra
cauterizada, no original, ela significa, os irmãos aqui que vieram do campo, né, do interior, sabe muito bem quando o vaqueiro ele vai ferrar um animal, ou seja, ele vai colocar as iniciais do nome, ou um símbolo, né, pode ser o nome, pode ser um símbolo, do proprietário daquele animal. Então, ele esquenta aquele ferro e aí ele vai no animal e ferra aquele animal. Aí fica na carne viva. Mas depois de um certo tempo, aquela marca, ela vira parece um pau duro, né? É como se fosse o calo da nossa mão. Quando você trabalha, que você tem as mãos, né, calejadas, ela fica dura. Então, a ideia é essa, é de algo duro, ok? Que não tem sensibilidade, ok? Então, essa é a ideia da cauterização. Uma consciência cauterizada é aquela que se encontra insensível, já não há mais sensibilidade. É aquela que se acostumou com o quê? Com o pecado. Os irmãos sempre me ouvem dizer sobre o calo. O pecado é um calo. Ele está tão cauterizado que a pessoa peca, e para ele é uma normalidade. Diferentemente daquele que serve a Deus. Aquele que tem uma mente pura. Quando ele peca, quando ele comete um pecado, um deslize, a sensibilidade do Espírito na sua alma lhe confronta. Eu não gosto de falar acusar, não. A palavra seria certa, nos confronta. Ok? É aquela que se encontra insensível, já não há mais sensibilidade. É aquela que se acostumou com o pecado, o calo. Paulo, escrevendo a Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim o texto sagrado: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esses falsos mestres, queridos irmãos, que têm a mente cauterizada, eles são os verdadeiros atores. Agem diferentemente daquilo que pregam e daquilo que vivem. Eles não somente ensinam errados, como também por motivação errada. O problema deles não é somente no aspecto teológico, mas também no aspecto ético e moral. Por causa da sua mente cauterizada, não há arrependimento. Eles são aqueles que afirmam com os lábios e também o que nega com seus testemunhos. Fica claro que a consciência desse tipo de pessoa, não suficientemente ativada pela verdade do Evangelho transformador de Cristo Jesus. São aqueles pecados, irmãos, que jogam por debaixo do tapete, daquele quarto escuro, pecados velhos, e que se tornam até uma rotina, são habituais, que endurece o seu coração e os tornam
insensíveis. Temos que ter cuidado, irmãos. Às vezes eu me preocupo que, às vezes, a pessoa ela tem um deslize na vida, ela não procura se consertar com Deus ou com quem quer que seja, não confessa o seu pecado. E a palavra de Deus é bem clara. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Nunca, jamais. Por isso que há pessoas na vida que elas não prosperam por causa do pecado. Escondido, camuflado, e são verdadeiros atores, às vezes, no convívio cristão. E eu sempre digo para os irmãos, do termômetro da balança do cristão, o parâmetro maior que eu vejo é quando a pessoa seguidamente ela não participa da ceia do Senhor. Porque aquela pessoa que esconde as suas transgressões não prosperará. Essa pessoa, ela se esconde. Ela esconde o seu pecado e se esconde das pessoas. Ela não quer ser vista. Quantas vezes, infelizmente, a gente se depara com pessoas desse naipe, e quando você se depara, às vezes, com ela, ela corre, ela se esconde, ela quer se desviar. Aliás, isso já é uma tática desde o Éden, de se esconder. A segunda consciência que nós vamos tratar nesta noite, e olha que tem alguns, é a consciência fraca. A consciência fraca é aquela que é vulnerável ao pecado e que se escandaliza facilmente com as coisas. Você já viu aquele crente que você, às vezes, passa por ele, aquele cristão, e você, às vezes, está tão entretido que, conversando com outra pessoa, que você esquece ou não cumprimenta, e ele já sai dali falando de você. Fulano não me cumprimentou, não deu para eu também não dou mais para, não cumprimento mais ele, ou não cumprimento mais ela. Consciências fracas. Facilmente se escandaliza com pequenas coisas. É aquilo que nós falamos muitas das vezes, o linguajar comum aí, não é cascudo, né? Não tem casco de jacaré. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, diz, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. O que Paulo está dizendo? Que essa pessoa tem fraca consciência. São facilmente golpeados. Normalmente são aqueles que contaminam como crianças na fé. E não atingiram a maturidade cristã. Por qualquer coisa, fica de mal com o irmão. Não lhe dá mais a paz do Senhor. E isso acontece até aqueles que estão há muito tempo na igreja e que têm um longo tempo de cristão. E, às vezes, são batizados. Passam 20, 30 anos dentro da igreja e ainda são crianças. Não atingiram o nível de maturidade.
Ao passo que tem pessoas que eu não poderia chamar de precoces espirituais, de maturidade, mas que abram o seu coração, a mente e a consciência são transformadas e elas experimentam a boa vontade de Deus para a vida delas. Elas amadurecem, atingem a maturidade cristã rapidamente. Falamos de uma consciência cauterizada, falamos de uma consciência fraca. A terceira consciência que nós vamos falar é uma consciência contaminada. É aquela consciência corrompida. É aquela que é influenciada pelo meio. O poder tem grande chance de corromper o homem. Mas dependendo da sua consciência, como a consciência de Jó, que ele não lançou mão à justiça, ele não largou uma consciência pura. Daniel, no reino de Nabucodonosor, não se corrompeu por causa da sua consciência pura. Mas o poder, ele tem grande poder de influenciar e de corromper o homem. Também pode ser influenciado por pessoas corruptas e corruptores, ou mesmo por falsos ensinos de falsos mestres e de falsos profetas. Normalmente, a desculpa que essa pessoa dessa mente contaminada tem de ter uma consciência corrompida, ele diz, sempre querem se justificar. Aliás, se é algo que o homem tem mestrado e doutorado, é em se defender. E a mais conhecida de todas são as justificações e as suas desculpas. Ele diz assim, a pessoa da mente contaminada: se alguém fez ou agiu dessa forma e nada de mal lhe aconteceu, eu também faço. Aliás, nós estamos vivendo um momento o que se ouve nos noticiários é corrupção. E, às vezes, o que eu estou dizendo aqui nesta noite sobre mente contaminada é um paradoxo em relação ao que está acontecendo. Porque há um governo preso com 400 anos de prisão, o outro que entra diz assim, não aconteceu nada, não. Aconteceu com ele, comigo não vai acontecer. Essa é a expressão. E nós estamos vendo o desenrolar da marcha dos acontecimentos em nossa nação, infelizmente. Segundo Timóteo, ou melhor, Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Por que são puras, irmão? Por causa da sua consciência. Porque aquilo que Paulo, na teologia paulina, a questão da distinção entre o bem e o mal e de ter uma mente transformada. Então, para o puro, ele só vai procurar aquilo que é puro e fazer aquilo que é puro. Mas nada
Paulo está dizendo, nada é puro para aqueles que são contaminados. A Bíblia diz que quem é sujo, continue se sujando mais. Do outro lado, quem é santo, que se santifique mais, quem é puro, que se purifica mais. Então, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Paulo fala, no versículo, Paulo fala daqueles que abraçaram uma graça barata, ou seja, uma graça mercantilista, ou seja, olha, vem para cá, porque aqui você vai receber isso, vai receber aquilo outro, você vai ser rico, você vai ter casa, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Ou seja, as pessoas vão às igrejas para receber em troca aqueles passos que elas deram à igreja. Deram passos para a igreja, não deram passos para Cristo para serem transformados. E a culpa são das lideranças que não pregam o verdadeiro evangelho de salvação. O evangelho da renúncia, o evangelho da morte, como Paulo diz, eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Esse evangelho sumiu. O evangelho que prega a escatologia, a volta de Cristo, sumiu. O evangelho de arrependimento sumiu. Então, essa graça barata que estamos referindo, é mercantilista, ela não é aquela que ensina, que implica dizer não à impiedade e às paixões humanas. A quarta consciência. É a consciência má. É aquela influenciada pelo próprio mal. O maligno inculcou o erro na mente das pessoas. Elas, além de proferirem a mentira, também aceitam no lugar da verdade o mal como se fosse o bem. Esse filme, ele passa dia e noite aos nossos olhos. É o filme da inversão de valores, aonde a mentira sobrepujou a verdade. E a verdade caiu na mentira. É um verdadeiro festival. Se você e eu analisarmos, na maioria dos valores humanos da sociedade, todas elas estão invertidas. Ainda bem que nós não relativamos a conduta cristã. A conduta cristã, ela não é relativa, ela é absoluta, porque está fundamentada em princípios divinos. Essa consciência má, Paulo fala em 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram. Paulo está dizendo que devemos conservar. Significa preservar. É aquilo que Jó fez.
não vou largar a mão da justiça. Não te largarei. Eu vou conservar, eu vou preservar a minha fé. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. São dois fundamentos importantes para nós podermos nos manter dentro dos princípios e da vontade perfeita de Deus nas nossas vidas, é conservando a nossa fé, preservando a fé e preservando a boa consciência. E ele diz, rejeitando alguns fizeram. E ele cita aqui, no versículo 20, Himeneu, Alexandre, e que Paulo chegou ao ponto de entregá-los a Satanás, para que aprendam a não blasfemar contra o Senhor. Conservando a fé e a boa consciência, nós alcançamos a perfeita boa vontade de Deus para as nossas vidas. A quinta, uma boa consciência é aquela que é sarada, que é isenta de malícias, de maldades, de armadilhas. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Por isso, queridos irmãos, que um bom ensino da palavra de Deus tem como objetivo criar em nós uma boa consciência. A palavra é que nos transforma. A palavra que nos sustenta. A palavra que nos dá o norte. Então, estudar não é só ler, é remoer a palavra, ruminar a palavra. Estudar é diferente de ler. No escritor aos Hebreus, do capítulo 13, versículo 18, ele diz, orai por nós, porque confiamos que temos uma boa consciência. Orai por nós, porque confiamos que temos uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Fica para nós que devemos orar uns pelos outros e por nós mesmos, para que nós preservemos essa boa consciência, essa consciência pura, e que nós não nos afastemos dessa balança da justiça que há dentro de nós. Por último, a sexta consciência é a consciência pura. É aquela que é isenta de impurezas morais e espirituais. Escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo,
imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Só há uma maneira para que a nossa mente possa ser transformada. É o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos purifica de todo mal, nos purifica e nos dá proteção contra a corrupção da nossa consciência. O escritor, os Hebreus, ele dá a receita, que é Cristo, e também dá o remédio, o antídoto, que é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para curar a consciência impura do homem. A consciência pura é também aquela que é tranquila e que não teme nada. Quem nada deve, nada teme. Concluindo, queridos irmãos, Jesus tem a cura para todas as consciências. Porém, para a consciência cauterizada, que foi a primeira que nós meditamos, dificilmente haverá cura para a mente cauterizada. Provérbios capítulo 29, versículo 21, Salomão fala sobre essa mente cauterizada. Não explicitamente, mas intrinsecamente. O homem que muitas vezes, olhe bem, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz. Endurece a cerviz e será quebrantado de repente, sem que haja cura. Portanto, cada um de nós deve se pesar na balança da nossa consciência e nos arrepender e deixar e viver e ter uma consciência limpa e pura para que nós possamos saber e ver qual é a perfeita boa vontade de Deus para com as nossas vidas. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma boa noite. E pensemos nisso. A consciência é a balança da sua alma e da minha alma. Amém. Glórias a Deus, aleluias, né? Mais uma vez, gratidão aí ao nosso pastor pelas palavras, né? Sempre com excelente ensinamento aí, para a edificação das nossas vidas. Que Deus continue abençoando grandemente, pastor, toda a sua família, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Os avisos, né? Amanhã, 8 horas da manhã, os irmãos não esqueçam, tem consagração. Então,
8 horas da manhã, consagração. A irmã Jerusa sempre envia o link aí no grupo. Então, participem em nome de Jesus. Quem puder participar. Glórias a Deus. No domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical será online. A Escola Bíblica Dominical permanece online, domingo, 9 horas da manhã. E domingo, às 19 horas. Atenção ao horário, às 19 horas do domingo, culto das senhoras, culto das irmãs. Então, as irmãs aí se organizem e nós estaremos tomando todas as medidas, todas as precauções necessárias para que corra tudo bem no culto, né? Todas as medidas de higienização, né? de prevenção aí, bem? Glórias a Deus. Continuar orando aí para aqueles que estão enfermos, né? Continuar orando também pela irmã Sueli e por todos aqueles que pediram aí para orar pelas enfermidades, né? Que estejamos orando em nome de Jesus. Glórias a Deus. Referente ao culto na igreja, né, foi uma bênção, graças a Deus, tirando algumas coisinhas lá que a gente sempre tem que estar corrigindo alguma coisa para poder ficar o melhor possível, porque é perfeito só no céu, né? Mas nós estamos nos organizando e nos adaptando cada dia mais. Né? Então, agradecemos muito aos irmãos que foram e que cooperaram conosco. A Santa Ceia foi uma bênção, graças a Deus. Nós somos muito gratos aí aos irmãos. Amém? Glórias a Deus. Sem mais, né? Peço ao pastor Ivanildo que faça a oração encerrando, logo após o pastor Edivaldo com a bênção apostólica. Amém. Oremos a Deus encerrando neste momento. Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, ministrada às nossas vidas nessa noite, que possamos guardá-las e praticá-las, Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, continue abençoando a tua igreja aqui presente, aqueles que ainda irão ouvir essa palavra. Pai Santo, Pai amado, que essa palavra venha tocar os corações, que essa palavra venha, meu Deus, trazer frutos, Pai Santo, Pai amado, na vida de cada um dos teus filhos. Deus Santo, abençoa, meu Deus, o amanhã de cada um dos teus filhos, o trabalho, o labor do cada dia. Pai Santo, e nos dá uma semana tranquila e abençoada na tua presença. Despede-nos em paz, Senhor Jesus, a cada um, meu Deus, dando a cada uma noite tranquila de sono. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastor Ivanildo, pastor Edivaldo. Ok. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos nós dizemos amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.